Mitologia africana. Capítulo 2. Oxóssi, Xangô e Ogum, os guerreiros do Orum. Como vimos no capítulo anterior da série, os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de força da natureza. Segundo as religiões de matriz africana e devotos destas entidades, as características de cada orixá se aproximam dos seres humanos, pois eles se manifestam através das emoções, como nós. Sentem raiva, ciúme, amam em excesso, são passionais e também possuem até espírito de competição. Hoje falaremos sobre 3 orixás que são muito populares nas religiões de matriz africana no Brasil: Oxóssi, Xangô e Ogum. Segundo muitos seguidores das religiões de matriz africana no Brasil, como o Candomblé, a Umbanda e a Quimbanda, eles são considerados 3 das entidades mais poderosas do Orum. Se você não entende o que significa a palavra Orum, isso foi explicado no primeiro capítulo da série, mas vamos resumir. Segundo a crença das religiões de matriz africana, o Orum é como se fosse o Olimpo africano, lugar sagrado no universo onde os orixás vivem. Agora vamos ao que interessa. Falaremos sobre os 3 orixás. Oxóssi. Segundo a crença, Oxóssi é o orixá caçador, protetor das matas, dos animais, das florestas e dos caçadores. Veste-se de verde, azul turquesa e vermelho. Traz sempre consigo o seu ofá, arco e flecha. Seu dia é a quinta-feira. Segundo a crença, seus filhos são pessoas muito exigentes no cumprimento das obrigações, das atitudes firmes e são até um pouco duras. Não têm papas na língua e costumam falar tudo o que pensam. Dão muito valor aos acordos e não faltam à sua palavra. Com tendência à timidez, não gostam de demonstrar as suas emoções. Diz a lenda que em tempos distantes, Ododua, Obadiefé, diante do seu palácio real, chefiava o povo na festa da colheita dos inhames. Naquele ano, a colheita havia sido farta e todos, em homenagem, deram uma grande festa comemorando o acontecido, comendo inhame e bebendo vinho. Era grande a fartura. De repente, um grande pássaro, Eleiê, pousou sobre o palácio, lançando seus gritos malignos e lançando fardas de fogo, com a intenção de destruir tudo que por ali existia. Pelo fato de não terem oferecido uma parte da colheita a Agés, feiticeira portadora do pássaro, todos se encheram de pavor, prevendo desgraças e catástrofes. Então Obá mandou buscar um caçador que era conhecido por suas 50 flechas, que, arrogante e cheio de si, errou todas as suas investidas contra o pássaro. Então foi chamado outro caçador que era conhecido por suas 40 flechas. Embriagado, o guerreiro também desperdiçou todas as suas investidas contra o grande pássaro. Ainda foi convidado para a grande façanha de matar o pássaro da feiticeira das distantes terras de Idô. Outro guerreiro, o guardião das 20 flechas, Fanfarrão, apesar de sua grande fama, atirou em vão as suas 20 flechas contra o pássaro encantado e nada aconteceu. Por fim, já com todos sem esperança, resolveram convocar de uma cidade distante o caçador de apenas uma flecha, que timidamente lançou a sua única flecha contra o grande pássaro, que caiu e morreu na hora. A flecha foi certeira e mortal. Todos, após o ato, começaram a dançar e gritar de alegria: Oxóssi,
Oxóssi, caçador do povo. A partir desse dia, todos conheceram o maior guerreiro de todas as terras. Foi reverenciado com honras e carrega seu título até hoje. Oxóssi. Diz também a lenda que Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum tem pelo seu irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir a sua família e tomar as suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos com sua espada de ferro. Pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Ogum então ensinou Oxóssi a caçar, a abrir caminhos pela floresta e matas cerradas. Oxóssi aprendeu com o irmão a nobre arte da caça, sem a qual a vida é muito mais difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar da sua gente. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez Oxóssi o provedor da sua aldeia. Oxóssi é o irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro e Oxóssi é o grande caçador. Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, deus do ferro e da guerra. Seu domínio são as retas dos caminhos, as lutas e o trabalho. Veste-se de azul escuro, verde e vermelho. Traz sempre a sua espada pronta para o ataque. Seu dia é terça-feira. Seus filhos são pessoas com um apurado senso de honra e incapazes de perdoar uma ofensa. São fisicamente muito resistentes, curiosos por natureza, possuem muita capacidade de concentração e perseguem seus objetivos com determinação. Diz a lenda que Ogum lutava sem cessar contra os reinos vizinhos. Ele sempre voltava, com muitos tesouros e muitos escravos. Todos estes bens conquistados ele entregava a Odudua, seu pai. Ogum continuou suas guerras. Durante uma delas, ele tomou Ire. Antigamente, esta cidade era formada por 7 aldeias. Por isso, ainda hoje, o chamam de Ogum Mejeje Iode Ire, Ogum das 7 partes de Ire. Ogum matou o rei Onire e o substituiu pelo próprio filho, conservando para si o título de rei. Ele é saudado como Ogum Onire, Ogum Rei de Ire. Entretanto, ele foi autorizado a usar apenas uma pequena coroa, a coroa. Daí ser chamado também de Ogum Alakoro, Ogum dono da pequena coroa. Após instalar seu filho no trono de Ire, Ogum voltou para guerrear por muitos anos. Quando voltou a Ire, após longa ausência, ele não reconheceu o lugar. Por infelicidade, no dia da sua chegada, celebrava-se uma cerimônia na qual todo mundo devia guardar silêncio completo. Ogum tinha fome e sede. Ele viu as jarras de vinho, mas não sabia que elas estavam vazias. O silêncio geral pareceu-lhe um sinal de desprezo. Ogum, cuja paciência é curta, se encheu de raiva, quebrou as jarras com golpes de espada e cortou a cabeça das pessoas. A cerimônia tendo acabado, apareceu finalmente o filho de Ogum e ofereceu-lhes seus pratos prediletos, caracóis e feijão, regados com dendê, tudo acompanhado com muito vinho de palma. Ogum, arrependido e calmo, lamentou seus atos de violência e disse que já vivera bastante e que viera agora o tempo de repousar. Ele baixou então a sua espada e desapareceu sobre a terra. Xangô.
Segundo a crença, Xangô é o orixá da justiça, do trovão e da pedreira. Veste-se de vermelho e branco, usa uma coroa e traz o oxé, machado duplo, e o xerê, instrumento musical. Seu dia é quarta-feira. Seus filhos são pessoas fisicamente fortes, atrevidos e prepotentes, com um senso de justiça muito próprio, não suportam desaforos. Às vezes, agem como se fossem os donos da verdade, porém quando a situação complica, sempre buscam um meio termo para não sair perdendo. Diz a lenda que Xangô era rei de Oió, o mais temido e respeitado de todos os reis. Mesmo assim, um dia seu reino foi atacado por uma grande quantidade de guerreiros que invadiram a cidade violentamente, destruindo tudo e matando soldados e moradores numa tremenda fúria assassina. Xangô reagiu e lutou bravamente durante semanas. Um dia, porém, percebeu que a guerra tornara-se um caminho sem volta. Já havia perdido muitos soldados e a única saída seria entregar sua coroa aos inimigos. Resolveu então procurar por Orumilá e pediu-lhe um conselho para evitar a derrota quase certa. O adivinho mandou que ele subisse em uma pedreira e lá aguardasse, pois receberia do céu a iluminação do que deveria ser feito. Xangô subiu e quando estava no ponto mais alto, foi tomado de extrema fúria, pegando seu cochê, machado de 2 lâminas, e começou a quebrar as pedras com grande violência. Estas, ao serem quebradas, lançavam raios tão fortes que em instantes transformaram-se em enormes línguas de fogo que, espalhando-se pela cidade, mataram uma grande quantidade de guerreiros inimigos. Os que restaram, apavorados, procuravam os soldados de Xangô e renderam-se imediatamente pedindo clemência. Levados até o rei, os presos elegeram um emissário para servir-lhes de porta-voz. O homem escolhido foi logo se atirando aos pés de Xangô. Desculpou-se pedindo perdão. Humilhando-se, explicou que lutavam não por vontade própria, e sim forçados por um monarca, vizinho de Oió, que tinha um grande ódio de Xangô.